A Lei de Execução Penal é o tema deste programa de maio. Ela é de 1984 e tem 37 anos de idade. Trata-se da lei de número 7.210. Ela é eficaz? Ressocializa? Para falarmos de direitos e deveres dos condenados, no Estude Comigo, o idealizador do Instituto Nova Limense de Estudos do Sistema Penitenciário, o juiz aposentado e advogado Juarez Azevedo. De Brasília, contamos com a participação do senador por Minas Gerais, jornalista Carlos Viana. De Belo Horizonte, temos a presença do desembargador do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Henrique Abiakel. Doutor Juarez, dos 37 anos da LEP, 25 deles o senhor aplicou a lei aqui em Nova Lima. O que é a Lei de Execução Penal e qual o objetivo dela? Pois não, doutora Vanessa. A Lei de Execução Penal, que é objeto do nosso estudo aqui hoje, ela, quando entrou em vigor, ela se apresentou como um diploma legal extremamente avançado. É óbvio, o tempo foi passando e a maioria dos juristas não se dedica ao estudo dessa lei. E ela ficou, então, um tanto quanto ultrapassada. Mas voltemos então ao início da pergunta da senhora. O que essa lei visa? Qual é o objetivo da Lei de Execução Penal? A lei, ela visa, doutora, uma coisa em especial: tornar efetiva a decisão judicial. O número de anos de prisão que o juiz decretou, o regime, as condições, esse é o objetivo primeiro da lei, tornar efetiva a decisão judicial. E num segundo momento, qual que é o seu grande objetivo? É tratar esse homem preso, esse homem condenado, para que ele aproveite aquele período em que ele estiver no cárcere, para que ele melhore a sua situação, né? E que ele retorne para a sociedade numa situação bem melhor do que quando ele entrou. Eu tenho para mim que, buscando o objetivo da lei, o cárcere ele tem duas funções. Ele deve funcionar como uma escola de recuperação desse homem e também de um hospital, porque nós sabemos que no cárcere nós temos muitas pessoas com problemas mentais. Uns adquiridos antes e outros depois do cárcere. Senador, o ministro Gilmar Mendes convocou uma audiência pública no STF para debater o sistema penitenciário brasileiro. Na visão do senhor, o que é passível de melhora no sistema prisional? Bem, primeiro, nós precisamos, como nação, discutir o que nós queremos em relação ao sistema prisional e o futuro que nós pretendemos para os presos. O que eu percebo hoje, para aqueles que são condenados da justiça, o que eu percebo é que nós estamos divididos, como em vários assuntos, entre aqueles que defendem mais penalização, aqueles que defendem penas maiores, né, uma mão mais pesada da justiça, e o conceito daqueles que entendem que o sistema penitenciário, a reclusão, as penas maiores não resolvem. Essa divisão de posicionamentos tem feito com que o Congresso, por exemplo, não avance em discussões com relação a esse assunto. Porque tanto nós temos representantes que defendem um lado, essa questão da pena maior, das penas maiores, como nós temos aqueles também que querem manter a forma como se vem pensando nos últimos anos em relação à progressão de regimes ou mesmo a apoio àqueles que são egressos do sistema penitenciário. Essa indefinição, ela acaba favorecendo, e a gente pode conversar sobre isso no outro momento, ao próprio crime, especialmente no momento que nós estamos vislumbrando um sistema muito mais organizado dentro das cadeias, com a questão, por exemplo, dessas organizações criminosas que arregimentam, batizam presos. Essa indefinição nossa, ela tem gerado um aumento, vamos dizer assim, do crime organizado. Nós temos também discussões sobre como nós vamos combater e como nós vamos, naturalmente, dar resposta como Estado, como país. A questão, por exemplo, de um banco de DNA, um assunto que dividiu profundamente o parlamento. Entende-se que ter um banco de DNA de um preso, por exemplo, é condená-lo a vida inteira. Os países da Europa, todo e qualquer tipo de ocorrência que envolva violência, o preso, a pessoa detida, ela é obrigada a ceder o DNA dela.
como uma forma de defesa do interesse público. Portanto, o que eu entendo é que o sistema penitenciário nacional precisa passar por uma reorganização, o país precisa decidir quais são, de fato, as questões que nós temos que mudar no Código do Processo Penal, né, na Lei de Execuções Penais. O que é que nós vamos levar, trazer como novidade? Enquanto nós não conseguimos conciliar, naturalmente estaremos sem uma resposta cada vez mais moderna e contemporânea. O ministro Gilmar Mendes, pelo Supremo, tem sempre buscado se antecipar essas questões, porque o Supremo tem recebido muita crítica, né, sobre essa questão do que nós chamamos de ativismo judicial. Eu tenho sido muito crítico do Supremo com relação a determinados posicionamentos dos ministros que acabam, a meu ver, invadindo a competência de outros poderes em várias situações. Mas todo debate ele é muito bem-vindo, até para provocar o parlamento a uma nova decisão. Doutor Juarez, poderia falar sobre a proposta de criação da figura dos agentes de fiscalização da execução da pena? Pois não, doutora Vanessa. É necessário que nós tenhamos essa figura. Em outros países, ela já existe. Nós temos que fiscalizar a execução da pena. Sem que haja essa fiscalização, a pessoa que foi apenada, nem sempre ela cumpre aquilo que foi determinado na sentença pelo magistrado. Isso é muito ruim. Isso traz uma insegurança muito grande para a nossa população. A existência, então, dessa figura, ela é fundamental. O que o senhor pensa sobre a questão da terceirização desses agentes? Olha, Vanessa, eu tenho para mim, né, que a situação não pode ficar como está. Né? Concordo inteiramente com o que disse o senador, concordo com o que disse o doutor Juarez e acrescento o seguinte: qualquer iniciativa, né, para colocar a discussão na mesa, ela é extremamente importante. Seja para terceirizar, seja um agente de fiscalização, eu acho que são iniciativas que o mínimo que tem que ser feito é discutir. O tema da execução penal é um tema que desperta paixões. Né? O senador falou isso de forma brilhante, né, que a gente hoje no Brasil vive uma dicotomia. Né? Parece que ou você e aí virou uma palavra feia, que não deveria, garantista, ou você é punitivista, ou você quer aumentar a pena, mas na verdade esquece-se que muitas vezes você pode não ser garantista, né? Não está nem preocupado, na verdade, com os direitos ali daquele preso, mas você não quer que ele entre numa organização criminosa e volte pior. Então, eu acho que o que falta no Brasil, né, e eu acho que o senador foi perfeito ao dizer isso, falta uma política criminal de Estado, uma política criminal técnica, uma política criminal que obedeça aos fundamentos filosóficos, né, do que significa uma execução penal. Então, eu acho que é muito importante, eu fico muito feliz em ver o senador interessado em trazer essa discussão para um âmbito mais técnico, realmente, porque a gente precisa, senador, disso, né? É de discutir, de colocar na mesa. Claro, não vamos concordar em todas as opiniões, vai haver coisa que às vezes tem que ter uma pena maior, outras uma pena menor, a questão da fiscalização, a questão da terceirização, tudo isso desperta muitas paixões. O direito penal, em geral, desperta paixões. Mas o importante é que isso seja uma política de Estado, a longo prazo, porque não é algo que dá resultado imediatamente, né? E muitas vezes as pessoas acabam desinteressadas pelo tema. Aí coloca todo mundo lá dentro da cadeia, joga a chave fora, esquece, as organizações vêm e funciona como um verdadeiro recursos humanos daquilo ali, né? Então, Vanessa, o que você me perguntou, voltando à questão da terceirização, né, eu acho que também é válido ser discutido, nenhum problema em ser discutido, né? Eu acho que tudo isso, só não podemos ficar do jeito que está. Isso é um fato. Vou pedir licença ao desembargador Henrique Abiacchio, ao senador Carlos Viana e ao doutor Juarez, porque nós vamos para um breve intervalo. Com fome, fica muito difícil aprender. Por isso, vamos entregar milhares de kits pedagógicos para crianças e jovens e para suas famílias, cestas de alimentos e de material de limpeza. Assim, todos vão estudar protegidos e bem alimentados. Não é fácil, mas com a sua ajuda é possível. Criança Nota 10. Proteger a infância é acreditar no futuro. Apoio TV Banqueta.
Fundado em 1980, o Hospital Nossa Senhora de Lourdes é filantrópico e sem fins lucrativos. E hoje atende a mais de 110 mil habitantes de Nova Lima, Raposos e Rio Acima. O Hospital Nossa Senhora de Lourdes, eu me sinto como se eu estivesse em casa. Só tenho que agradecer, sou muito bem tratada. Aqui eu tenho eles como se fosse a minha família. O Hospital Nossa Senhora de Lourdes é o único da região responsável pelo atendimento aos usuários do SUS, nos casos clínicos e cirúrgicos de média complexidade. Possui pronto atendimento adulto e pediátrico com funcionamento 24 horas, contando com plantonistas da pediatria, clínica médica, cirurgia, ortopedia, obstetrícia e anestesiologia. E ainda conta com serviço de hemodiálise e um centro de tratamento intensivo. Hospital Nossa Senhora de Lourdes, humanidade, carinho e atenção à vida. Apoio TV Banqueta. A CAP, Casa de Acolhida Padre Eustáquio, trabalha para que crianças, adolescentes e seus acompanhantes tenham amparo e estrutura durante a luta contra o câncer e doenças hematológicas até a sua cura. Com trabalho, empatia, compromisso e transparência, a CAP transforma necessidade em esperança. Faça a diferença na vida das crianças e adolescentes com câncer e doenças hematológicas. Faça parte desta história. Conheça pessoalmente o nosso trabalho. Apoio TV Banqueta. Para falar do acervo de memória do INESP, trouxemos o diretor executivo do Instituto Ipoema, o historiador e bacharel em Direito Carlos Alberto Ribeiro, responsável pela implementação do acervo. Qual peça temos para hoje, professor? Bom, doutora, a criação do Centro de Memória do INESP tem como um dos principais objetivos contar um pouco da história do sistema penitenciário em Minas Gerais. O espaço levará o visitante a conhecer parte do curioso acervo de objetos utilizados e fabricados pelos detentos, remontando a história, sobretudo da década de 60 e 70. O acervo conta também com equipamentos usados pelo sistema prisional no mesmo período. Nas fotos, podemos ver o trabalho de restauro de uma das primeiras viaturas utilizadas pelo sistema prisional, um veraneio da década de 70, integrante do acervo, que ficou conhecido como Camburão. A viatura, ela estava presa em 2 árvores e foi totalmente restaurada. O espaço contará também com uma biblioteca especializada de apoio a estudantes de direito, pesquisadores, mestrandos e doutorandos, visando a produção de conhecimento, e também um laboratório de restauro de documentos e livros. O Centro de Memória pretende ser um espaço ativo e dinâmico. Obrigada, professor Carlos, pela sua participação e pela curiosidade que o senhor nos apresentou hoje. O INESP agradece ao ex-secretário adjunto de Estado de Defesa Social de Minas Gerais, Genilson Zeferino, pela contribuição para a formação do acervo do Centro de Memória. Agradece também ao proprietário da oficina Silvestre, o mecânico Sr. Eustáquio, aos restauradores da lanternagem Feijão e Edilon José da Silva, membro honorário do INESP. Agradece ainda ao engenheiro Paulo Pires Couto, também membro do INESP, pelo apoio logístico. Sem eles, a viatura sequer existiria, muito menos recuperada e como peça do acervo do INESP. O que o senhor pensa? Qual a sua opinião sobre a prisão em segunda instância? Olha, Vanessa, na verdade, eu tenho uma opinião que ela é intermediária, né, para ser bastante sincero. Acho o seguinte, normalmente eu tenho um pouco de resistência com qualquer iniciativa que seja automática e que implique perda de direitos, de forma automática. Tá? Eu não acho que a prisão em segunda instância deva ser algo automático. Acho que isso seria bastante complicado, porque há erro judicial, eu erro, somos humanos aqui, isso às vezes você é induzido, há problemas, há reforma de decisões em instância superior, extraordinária ou especial. Eu acho que deve ser ponderado no caso a caso. Eu acho que deve ser permitida, deve ser possível, né, desde que haja motivação para tanto.
né? Seja um crime muito grave, seja um crime que vai demorar demais para ser julgado numa instância especial ou extraordinária, enfim, mais um assunto que tem que ser discutido. Não há a menor dúvida de que há um problema muito grande, a sociedade reclama por mais uma sensação simbólica de maior, menos impunidade, mas, ao mesmo tempo, nós temos que ponderar dentro do que o direito nos permite. A gente também não pode sair atropelando institutos que vieram desde a Constituição. Então, eu sou favorável a que essa discussão ela seja de maneira longa, né? Eu acho que tem que ser ponderada, mas nada impede que, a partir de agora, os juízes já analisam, né? O doutor Juarez, que tem uma experiência vastíssima no judiciário, sabe muito bem disso. O juiz, no caso a caso, doutor Juarez, ao sentenciar, né, e nós aqui no tribunal, ao darmos uma decisão de segunda instância, nada nos impede que nós, dentro do nosso livre convencimento motivado, justifiquemos uma manutenção de prisão ou até mesmo o início de um cumprimento de pena de maneira inicial. Então, eu não vejo um problema tão grande quanto o que se faz. Mais uma vez, eu vejo como uma situação em que despertaram as paixões e a discussão técnica ficou um pouquinho de lado. Né? É uma opinião um pouquinho técnica, mas eu penso mas ela é técnica mesmo, e essa é uma pergunta que o INESP faz para o senador também. Senador, qual a sua opinião sobre a prisão em segunda instância? O que o senhor tem para nos dizer sobre a prisão em segunda instância? Olha, Vanessa, a doutora Biacchio colocou com muita clareza que nós não podemos definir todos os casos dentro de um automatismo. Cada processo tem um número, naturalmente, cada processo tem uma sentença. Eu sou a favor da prisão em segunda instância para os crimes graves, hediondos, por exemplo, crimes contra a vida, aqueles que a gente tenha um impacto na sociedade muito grande. Mas existem outras situações em que o judiciário tem de ter, naturalmente, a possibilidade de abrir para a defesa em outras questões, sejam elas nos recursos. Então, não podemos fechar a questão apenas de uma maneira. Mas esse assunto da segunda instância, até hoje não está mais no Senado, está já na Câmara dos Deputados. Nós somos muito cobrados em relação a isso, mas ele já é anterior, inclusive, à minha posse, como já passou pelo Senado, antes de nós iniciarmos a trajetória. E existem vários assuntos que o país vive, né, o clamor da sociedade, e vive naturalmente aqueles que têm a experiência na área. Essa questão da segunda instância, o desembargador colocou bem. Aqueles que estão militando, que sabem do dia a dia, entendem quais são as peculiaridades de cada processo. Um outro assunto, por exemplo, em paralelo, uma comparação, a questão da redução da maioridade penal. Nós temos na sociedade hoje, o Senado fez uma pesquisa, fez um grande trabalho de consulta à população sobre a questão da redução da maioridade penal. 90% dos que responderam foram a favor da redução. Agora, a redução em que monta? A 14 anos, a 12 anos, a 16 anos? Essa é uma discussão que o parlamento tem que levantar juntamente com aqueles que são juízes de vara de infância e adolescência, aqueles que já lidam com esse assunto. Porque não adianta absolutamente nada nós trazermos para cá experiências de outros países que não vão valer. A nossa experiência é totalmente diferente. Né? Nesse ponto, nós somos autóctonos da nossa cultura. Então, essas discussões precisam de resposta, mas precisam de uma resposta em que nós nunca deixemos de lado, claro, a possibilidade de se investir na recuperação das pessoas, naqueles que merecem o nosso apoio a serem recuperados. No caso de um adolescente, é muito mais barato para a sociedade, nos casos em que não envolvam crimes hediondos mais graves, a sociedade abraçar e dar a ele uma nova oportunidade, e que tem sido um bom resultado. Inclusive, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais tem experiências muito boas nesse sentido, mas também nós não podemos deixar de dar respostas mais duras àqueles que, com 16 anos de idade, cometem crimes graves de estupro, por exemplo, latrocínio, esses que assumem naturalmente e que, pela própria circunstância, já não são nem mais adolescentes. Então, hoje, eu tenho percebido que nos falta algo muito importante, que é diálogo. Discutirmos como nós vamos responder à sociedade
mas como também nós vamos entregar ao país mudanças nas leis que sejam efetivas e que tragam essa sensação de segurança que o doutor Biacchio citou. Mais uma vez, pedimos licença aos nossos convidados, vamos para um rápido intervalo e voltamos em seguida. Com fome, fica muito difícil aprender. Por isso, vamos entregar milhares de kits pedagógicos para crianças e jovens e para suas famílias, cestas de alimentos e de material de limpeza. Assim, todos vão estudar protegidos e bem alimentados. Não é fácil, mas com a sua ajuda é possível. Criança Nota 10. Proteger a infância é acreditar no futuro. Apoio TV Banqueta. Fundado em 1980, o Hospital Nossa Senhora de Lourdes é filantrópico e sem fins lucrativos. E hoje atende a mais de 110 mil habitantes de Nova Lima, Raposos e Rio Acima. O Hospital Nossa Senhora de Lourdes, eu me sinto como se eu estivesse em casa. Só tenho que agradecer, sou muito bem tratada. Aqui eu tenho eles como se fosse a minha família. O Hospital Nossa Senhora de Lourdes é o único da região responsável pelo atendimento aos usuários do SUS, nos casos clínicos e cirúrgicos de média complexidade. Possui pronto atendimento adulto e pediátrico com funcionamento 24 horas, contando com plantonistas da pediatria, clínica médica, cirurgia, ortopedia, obstetrícia e anestesiologia. E ainda conta com serviço de hemodiálise e um centro de tratamento intensivo. Hospital Nossa Senhora de Lourdes, humanidade, carinho e atenção à vida. Apoio TV Banqueta. A CAP, Casa de Acolhida Padre Eustáquio, trabalha para que crianças, adolescentes e seus acompanhantes tenham amparo e estrutura durante a luta contra o câncer e doenças hematológicas até a sua cura. Com trabalho, empatia, compromisso e transparência, a CAP transforma necessidade em esperança. Faça a diferença na vida das crianças e adolescentes com câncer e doenças hematológicas. Faça parte desta história. Conheça pessoalmente o nosso trabalho. Apoio TV Banqueta. O desembargador do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, professor Henrique Biacchio, é doutor em Direito Penal Processual pela Universidade de Sevilha, na Espanha, e membro do INESP. Destacamos o fato de o desembargador ser neto do advogado e professor Ibrahim Biacchio, deputado federal por Minas Gerais em diversos mandatos, e ministro da Justiça, quando da elaboração da Lei de Execução Penal. Jurista renomado, Ibrahim Biacchio participou de várias comissões especiais em Brasília, dentre elas a do Poder Executivo para a elaboração do Código de Processo Penal, reforma do Judiciário, sendo relator em 1975 do Sistema Penitenciário Brasileiro. Já o desembargador Henrique Biacchio é membro do INESP, tem como patrono o médico e antropólogo brasileiro Raimundo Nina Rodrigues, nascido no Maranhão em 1862. Nina Rodrigues morreu aos 44 anos, em 1906, em Paris. Nina Rodrigues foi pioneiro, brasileiro reconhecido por estudar a cultura negra no país e suas origens étnicas. Estudou e publicou artigos e livros sobre a população brasileira e a influência das condições sociais e psicológicas sobre a conduta do indivíduo. Em 1892, publicou no jornal A Gazeta Antropologia Criminal. Estudioso do assunto, Nina Rodrigues foi um dos responsáveis pela implantação da cadeira Medicina Legal, que surgiu então na Bahia. Lutou pela criação da figura do perito legal, hoje profissão reconhecida pelo Ministério Público do Trabalho no Brasil. Estima-se que sua obra inclui cerca de 60 livros e artigos sobre temas médicos e, em particular, medicina legal, antropologia, direito, psicologia e sociologia. Eu gostaria de saber do senhor, desembargador, como que o senhor vê a proliferação das organizações criminosas no país? Olha, Vanessa, isso é um problema gravíssimo, né? A gente tem hoje uma organização criminosa no Brasil que ela estava até pouco tempo com o status de organização pré-mafioso, né?
E hoje, na minha opinião, ela já tem o status de máfia, né? Ela já pode ser considerada como máfia. Existem alguns requisitos dentro do direito penal das organizações criminosas que estabelecem isso. Um deles é, por exemplo, a possibilidade, a condição de conseguir lavar dinheiro internacionalmente. Sabe que essa organização já lava dinheiro internacionalmente, já tem representantes em múltiplos países. Então, para mim, já é uma organização mafiosa, né? Isso é muito grave, a gente deixou chegar a esse ponto, demoramos sim para tomar atitude, né? Isso é uma meia-culpa que toda a sociedade deve fazer. Uma organização começou lá nos idos dos anos 90, dentro de presídio, mas ela foi deixada de lado como se não fosse chegar a esse problema, e hoje ela domina através de presídios, mas também tem elementos fora. Ela se tornou algo extremamente complexo e eu vejo essa proliferação como algo extremamente preocupante. Eu não sei se há essa informação, se vocês têm essa informação, mas essa organização ela já é uma das 10 organizações criminosas do mundo que mais movimenta dinheiro. Isso é muito grave. Isso é perto de máfia russa, yakuza, máfia italiana. Então nós temos um problema gravíssimo. Tá? Eu acho que esse problema ele passa por uma solução. Ele passa por uma necessidade de ponderação de questões que envolvem cumprimento de pena, porque nós temos agentes dessas organizações dentro de presídio, né? O RDD mesmo é uma das situações que foi colocada há relativamente pouco tempo, as penitenciárias federais, e ela passa também por uma situação de compreensão melhor deste crime organizado, né? Nós hoje temos, por exemplo, uma lei de drogas onde a gente tem 18 verbos núcleo do tipo no mesmo tipo penal, em que a pena é a mesma. Ou seja, é claro, na minha opinião, tecnicamente, em direito penal, o cara que guarda, que mantém em depósito droga, ele não é o mesmo que ele não deveria ter a mesma pena que o cara que vende, por exemplo, né? Então, eu acho que existe uma ponderação, é preciso fazer um esforço generalizado de toda a sociedade. Não sei se o senador concorda comigo, mas eu acho que é um esforço de todas as autoridades. A gente está perdendo a guerra para essa máfia. Tem que parar com essa discussão de eu quero mais pena, eu quero menos pena, o cara tem direito. Não, tem que parar com essa questão, sentar todo mundo na mesa e discutir soluções. Dentro dessa visão, eu pergunto ao senador, como coibir a proliferação dessas organizações criminosas, a exemplo PCC? Essa questão do que ganha inclusive o nome de novo cangaço, por exemplo, que são os grupos organizados a serviço das organizações até penitenciárias, organizações dentro das cadeias, eles atacam cidades, eles dominam, eles geram ali um impacto muito grande nos estados onde eles atuam. E o país precisa dar respostas também no âmbito federal. E aqui eu quero entrar num outro aspecto que mostra uma reorganização necessária no Brasil. O senhor veja bem, as polícias, hoje o Brasil investe, nós temos um orçamento muito grande em segurança pública, mas nós temos uma redundância no trabalho dessas polícias. Nós temos hoje, por exemplo, uma Polícia Rodoviária Federal que cuida de rodovias dentro dos estados. Nós temos uma Polícia Militar que deveria ser uma polícia efetivamente estadual, mas é uma polícia que faz um trabalho, muitas vezes, municipal. E nós temos uma Guarda Municipal que poderia se tornar uma polícia municipal, mas que acaba não conseguindo. Então, o que nós deveríamos observar? Uma polícia, por exemplo, rodoviária federal, que fosse um braço da Polícia Federal de fronteira, porque a maioria das ocorrências que envolvem as polícias estaduais são ocorrências ligadas ao tráfico de drogas. As polícias dos estados se ocupam de tapar o buraco, vamos dizer assim, que está lá na fronteira, o que já deveria ter sido feito por um novo modelo de polícia. E as cidades com até 20 mil habitantes, por exemplo, você poderia ter guardas ou polícias municipais que, em caso de ataques, teriam um apoio das polícias estaduais. Uma reorganização do sistema para se tornar muito mais funcional e muito mais efetivo. E quando você tem um grupo que age em Minas Gerais, vai para a Bahia, por exemplo, as polícias não tinham uma forma de trabalho conjunta no combate a isso.
Nesses últimos anos, inclusive, nós evoluímos muito nessas questões. Nós temos os gabinetes de segurança interligados hoje em Brasília, temos uma Polícia Federal que vem agindo também com muita presteza, e nós temos um serviço de informações que vem trabalhando em conjunto com as secretarias estaduais de segurança pública. Mas ainda temos muito a evoluir, porque esse é um desafio não de um Estado, mas o desafio de vários entes federados dentro do nosso sistema de segurança. Doutor Juarez, qual a sua opinião a respeito dos benefícios concedidos aos presos no cumprimento da execução das penas? Abrandamento ou esvaziamento do sistema penitenciário? Doutora Vanessa, eu acho que nem uma coisa nem outra. O que nós temos hoje na Lei de Execução Penal são situações que levam o preso, como eu disse logo no início do nosso programa, que eu via a prisão ou o tempo de condenação como uma escola e como um hospital. Como escola, a pessoa deve melhorar, deve aprender alguma coisa quando ela está no cárcere. Então ele tem uma série de direitos, né? E são direitos normais, não tem nada de excepcional nisso, né? Então nós temos, ele tem direito à saúde? Tem. Ele tem direito a uma boa alimentação? Tem. Ele tem direito à educação? Tem. A religiosidade? Tem. Ela é fundamental, nós sabemos disso. Então eu não vejo isso como um privilégio, não vejo. Respeito, evidentemente, aqueles que pensam de forma contrária. Mas isso tudo está estabelecido na lei e faz parte do processo de ressocialização. Lembra que nós falamos que eram dois os motivos? Sim. O segundo é a ressocialização. Eu tenho que preparar esse homem para o retorno. Então ele tem ali uma série de situações que vão levá-lo a sair melhor do cárcere. Como ele também tem direitos. Ele tem deveres também, mas tem direitos, né? E esses direitos todos visam a sua recuperação, visam a sua reintegração social. Hoje nós temos aí, por exemplo, a questão educacional. O preso hoje, ou o condenado hoje, ele tem uma série de... Aí vamos colocar esse benefício entre aspas, mas é uma forma de incentivar, porque nós acreditamos que a pessoa muda, e muda muito, através da leitura de um livro. O tempo que ele leu o livro ali é descontado da sua pena, né? O tempo que ele passou estudando é descontado também na sua pena, como o tempo que ele passou trabalhando. Então eu não vejo isso como privilégio, eu vejo isso como parte de um processo pedagógico para que ele ocupe o seu tempo durante o cárcere e para que ele saia melhor de lá, melhor do que quando ele entrou. O INESP agradece a participação do desembargador Henrique Biacchio, do senador Carlos Viana e do doutor Juarez. É sempre um prazer, doutor Juarez, receber o senhor aqui no estúdio, viu? E você aí de casa, participe do nosso programa. O WhatsApp está aí na tela. Contamos com vocês em junho. Até lá!